nosso entrevistado de hoje é o delegado Luciano Cruz. Ele é delegado de Polícia Civil, chefe da Polinter. Seja muito bem-vinda ao programa Coisa de Mãe. Doutor, é uma honra tê-lo conosco aqui nesta manhã de sábado. Bom dia, Selma. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu em participar do seu programa. Muito bem. Fala um pouco sobre sua carreira. Eu sou delegado de polícia aqui no estado do Tocantins há 15 anos. Ingressei no concurso de 2009. Então, desde então venho trabalhando aí pelas cidades do estado. E basicamente aqui na Regional de Paraíso e posteriormente fui transferido para Palmas em 2015 e de lá para cá exercendo as funções aí em algumas delegacias e atualmente na Polinter, né? Delegacia especializada de polícia interestadual, capturas e desaparecidos. Temos aí 3 atribuições dentro dessa delegacia e uma delas é a investigação sobre pessoas desaparecidas. Doutor, o que é a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas? A política que foi instituída aqui no Brasil para enfrentar essa situação do desaparecimento de pessoas. Todos os anos nós temos um número significativo de pessoas desaparecidas. Para você ter uma ideia, em 2023 nós tivemos cerca de 80 mil pessoas desaparecidas no Brasil. Aqui no Tocantins nós tivemos o registro de aproximadamente 600 pessoas desaparecidas nesse mesmo ano. Em Palmas também nós temos os números, enfim, em todas as cidades. Então é uma situação que preocupa os governos. Precisamos de mecanismos de fortalecimento das polícias para enfrentar essa situação e localizar essas pessoas o mais rápido possível, trazendo tranquilidade para os familiares que registram essa ocorrência. Falando de forma mais objetiva e simples dessa operação, além de identificar pessoas desaparecidas, tem essa questão também da coleta do DNA de parentes, né? Como que funciona todo esse trabalho desenvolvido pela polícia? Isso, o Ministério da Justiça ele lançou esse ano essa campanha de mobilização nacional para essa finalidade. Essa situação já ocorreu no ano de 2021 e agora em 2024 nós tivemos uma missão. Nós temos 3 etapas nessa mobilização nacional. A primeira delas foi a coleta de amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. E aqui no Tocantins, esse trabalho foi coordenado pela Polinter e pelo Instituto de Genética Forense. Muito bem, então esse é o papel da Polinter junto a essa mobilização? Isso, é um papel de coordenação junto ao Instituto de Genética Forense, né? Nós tivemos aí estabelecidos 12 pontos de coleta em todos os estados, sedes dos IML, foram coletadas amostras de DNA de pessoas que continuam desaparecidas aqui no estado. Nós falamos quando, mas onde foi feita essa coleta de DNA de pessoas desaparecidas? Aqui em Palmas, ela foi realizada no Instituto de Genética e no interior, nas cidades sedes de regionais, os pontos de coleta foram as sedes do IML. De que forma foram convocadas essas pessoas a irem fazer coletas? Houve uma divulgação da campanha, foi divulgada em portais, em redes de TV, e nós fizemos também o que a gente chama de busca ativa. Nós entramos em contato com aqueles familiares de uma pessoa desaparecida que ainda não havia feito a coleta. Nós já tínhamos aí um certo número de coleta de DNA de familiares, cerca de aproximadamente 50 pessoas. Então, agora nessa semana de 26 a 30, nós fizemos esse trabalho de ligar para os familiares e solicitar a eles que fossem aos pontos de coleta para coletar essa amostra. Então, doutor, foi feito esse levantamento, digamos assim, através dos boletins de ocorrências? Sim. Nós temos, em relação a pessoas desaparecidas, nós temos dados de registro de desaparecimento de pessoa, nós temos dados de localização de pessoas desaparecidas e nós temos aqueles casos que não foram solucionados, que as pessoas continuam desaparecidas. Então, foram para os familiares dessas pessoas que nós ligamos, né, e solicitamos a elas que fossem aos pontos de coleta. Muito bem. Dentro da Polinter existe um grupo especializado voltado a essa questão durante o ano todo ou somente esse período que nós mencionamos aqui? A campanha ela ocorreu nesse período, né? Mas nada impede que algum familiar que ainda não coletou, não cedeu a amostra de DNA com uma pessoa que está desaparecida, compareça a um desses postos e faça isso fora desse período. Agora, por exemplo, se quiser ir, ela pode fazer isso. E querendo fazer essa busca, vai ser inserida ainda dentro ou só para o ano que vem? A amostra de DNA, logo ela é processada, ela é incluída no banco estadual, aqui de amostra de DNA do Tocantins, e ela vai também para o Banco Nacional de Perfil Genético, né? E ela é acessada continuamente, né, para ver se confronto positivo com aquela pessoa que está desaparecida, seja aqui no estado ou seja em outro. No caso do Banco Nacional, vai comparar com perfis genéticos coletados em outros, nos demais estados do país. E participam da coleta de DNA? Foi direcionada aos familiares das pessoas desaparecidas. Nós temos aí uma ordem de preferência na coleta desse DNA. Em primeiro lugar, os pais, ou seja, os genitores da pessoa desaparecida, né? Caso não seja possível, o pai ou a mãe já não estiver mais vivo, aí nós partimos para os filhos, eventuais filhos da pessoa desaparecida. E se não tiver filhos, aí nós vamos para os irmãos, né, colaterais.
Crianças também participaram da coleta? Pelo que o Instituto de Genética informou, né, o resultado de toda essa campanha, não houve coleta de DNA em crianças, né? Como saber se houve identificação da pessoa desaparecida? Foi a primeira etapa da campanha, a ação da coleta. Agora o Instituto de Genética ele está processando essas informações, né, nos bancos, né, tanto no Banco Estadual quanto no Banco Nacional, e aí a gente espera que até o final do ano a gente tenha algum resultado sobre isso, né? Isso não impede que o delegado de polícia que está investigando uma situação de desaparecimento de pessoa provoque, né, o Instituto de Genética para fazer uma comparação específica, né, para tentar verificar se aquele DNA coletado é realmente daquela pessoa que está desaparecida. Muito interessante, o senhor mencionou sobre essa questão da primeira etapa, a segunda etapa, o senhor já tem mais ou menos a lição de como vai acontecer? Ela acontece ainda esse ano, né? A segunda etapa é de DNA de pessoas vivas não identificadas. Uma pessoa que eventualmente está aí hospitalizada e que não tem identificação, né? Então o Instituto de Genética vai potenciar essa coleta de DNA e lançar no Banco Nacional para ver se a gente consegue identificar essa pessoa através de comparações também, né? Com o perfil de familiares. Nós temos, por exemplo, se tivermos uma pessoa hospitalizada aqui no Tocantins, mas que não é daqui, veio de outro estado, e ela tem um registro de desaparecimento lá em outro estado, e esse familiar lá já coletou o perfil de DNA e ele já está no Banco Nacional, então nós vamos coletar esse DNA aqui dessa pessoa, lançar no Banco Nacional e esses dados serem confrontados. Então, se der positivo, nós teremos aí a identificação da pessoa. Então, esse banco de dados ele é integrado, né? Isso. Que é lançado aqui, todos os demais Isso. estados têm acesso. Isso. Com relação aos boletins de ocorrência para comunicar os desaparecimentos, somente na Bolinda, as centrais de flagrantes também estão fazendo? Como que funciona? Tá, isso é interessante e importante de falar. Se a pessoa está desaparecida, né, se o familiar não consegue contato com ele ali, a pessoa sai da sua rotina normal, e o familiar não consegue contato com essa pessoa, seja através de telefone, seja através de amigos que possam dizer onde ela está, compareça imediatamente a qualquer delegacia de polícia e registre essa ocorrência. Porque quanto mais rápido ela for registrada, melhores serão as chances da polícia localizar essa pessoa viva e bem, né? Não aguarde 24 horas, não aguarde 48, não aguarde prazo algum. Vai e registra a ocorrência para a polícia comece a atuar imediatamente. Isso, inclusive, é uma diretriz da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. A busca ela é em caráter de urgência, então ela tem que ser iniciada imediatamente pela polícia, assim que a polícia é comunicada. Aqui em Palmas, né, a polícia ela trabalha em regime de sobreaviso. Então, todas as unidades que têm essa atribuição de investigar casos de pessoas desaparecidas, que trabalham em regime de sobreaviso, DEICS, por exemplo, no interior, né, e a Polinter aqui no Palmas, essa ocorrência que é registrada, por exemplo, numa central de atendimento da Polícia Civil, ela é encaminhada imediatamente para a Polinter e nós já iniciamos, a equipe já inicia a diligência já de forma imediata. Porque podemos aí ter evidências que podem se perder, por exemplo, uma imagem de um último local que ela foi vista, né? Monitoramento. Então, exatamente. Se deixa passar muito tempo, as câmeras aí normalmente não estavam por tanto tempo. Então, por isso que as diligências têm que ser realizadas o mais rápido possível. Muito importante. O senhor mencionou sobre a questão das DEICs, mas existem algumas cidades que não têm DEICs, né? São as principais cidades ali. As cidades que não têm, como está funcionando com relação a essa questão? Nesse caso, se circunscricionar no local onde a pessoa desapareceu, vai ser responsável por apurar essa situação. Cada unidade faz a sua investigação. O que se deve passar para a Polinter todo ano a Polinter tem que coletar dados de desaparecimento de pessoas em todo o estado do Tocantins. Para efeito da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, a Polinter é o que se chama de órgão central estadual. Então, a Polinter, além da investigação aqui dentro de Palmas, ela é coordenadora da coleta desses dados em todo o estado do Tocantins. A Polinter tem que informar a Senasp todo ano o registro de pessoas desaparecidas, o número de crianças e adolescentes desaparecidos, o número de pessoas localizadas e as causas do desaparecimento também. Doutor, ano que vem tem previsão de limitação dessa mobilização acontecer novamente? O Ministério da Justiça ainda não sinalizou que pode ocorrer outro o ano que vem. Identificada a pessoa desaparecida, quais as providências foram tomadas? Conseguimos identificar a pessoa através das confrontações de coleta de DNA. Os familiares serão informados, vai ser encaminhado para essa pessoa, dependendo da situação, né? Pode até ser que tenhamos algum caso que é encontrado algum corpo ou algum ossado aqui no município de Palmas. Então, sempre quando acontece isso, o Instituto de Genética coleta o DNA desse corpo, dessa ossada, né, e lança no Banco Estadual. Pode ser que nos confrontos aí a gente consiga encontrar o familiar. Caso a gente entre em contato e informe essa situação para os familiares. Isso no caso do familiar sido identificado, encontrado já morto e vivos. A gente faz contato da mesma forma, né, e providencia o encontro dessa família.
no Ministério da Justiça, nós tivemos em 2023 um grupo de trabalho que elaborou o que a gente chama de caderno temático de referência. Esse documento, lá ele traz uma classificação do desaparecimento de pessoas, né? Por exemplo, de pessoas que têm algum problema de saúde mental, ela é classificada como um desaparecimento não criminoso e involuntário. Assim como um desastre natural, a pessoa desaparece numa situação de desastre natural, algum acidente de carro, né? Enfim. E aqui em Palmas nós temos muito disso. Acontece muito, pessoas que têm problemas de ordem mental, esquizofrenia, Alzheimer, né? Já tivemos casos aqui. Então, e às vezes não é muito fácil você encontrar uma pessoa dessa, porque ela fica perambulando pela cidade, pessoas que encontram com ela não tem oportunidade de conversar, não se aproximam para conversar, para ver se aquela pessoa está bem. O real é que, para essas pessoas, a família conseguisse providenciar algum tipo de identificação, pulseira de identificação com dados básicos, o nome dela e um telefone de contato. Seria muito mais fácil fazer o contato com o familiar. Doutor, vamos falar um pouco sobre o Amber Alert Brasil? O Amber Alert, ele surgiu nos Estados Unidos em 1996, lá para rapto de crianças. E hoje ele está presente aí em pouco mais de 30 países. O Brasil é o 33º país a aderir a esse sistema. Ele é específico para crianças e adolescentes em risco de morte, com ameaças com integridade, né? E ele funciona da seguinte forma. A empresa Meta, né, que é a dona das redes sociais Instagram e Facebook, ela vai ser demandada quando surgir uma situação dessa, e ela vai encaminhar uma notificação para todos os usuários dessas redes, informações básicas ali da criança ou do adolescente desaparecido. Nome, o local onde ele desapareceu, uma fotografia recente. Então ele vai disparar essas notificações para os usuários dessas redes, para que essas pessoas possam auxiliar nas buscas e na localização dessa criança ou desse adolescente desaparecido. Quanto tempo fica essa alerta aí nas redes sociais? Ele vai ficar no ar por 24 horas. E aí, depois saindo, a pessoa faz novamente? Esse processo pode ser repetido novamente se a pessoa continuar desaparecida, né? Se a criança ou adolescente continuar desaparecida. Quais as informações relevantes para que essa alerta seja efetiva na localização? A criança ou adolescente tem que estar em risco de vida, tem que ser um desaparecimento recente e involuntário, pode ser pela própria vontade do adolescente, por exemplo. Criança, dificilmente acontece isso, mas em caso de adolescentes nós temos muitos casos que eles são voluntários, né? Por algum conflito familiar ali. Relacionamento. Exatamente. O adolescente acaba saindo de casa. Precisa de autorização dos pais ou responsáveis, né, para que essa notificação seja feita. E a fotografia recente também da criança ou do adolescente. Até o fim do ano, eu espero, a gente vai ter a disponibilidade dessa ferramenta, que pode ser bastante útil para realizar uma criança, né, sido raptada, né, sequestrada. Né? E aí alguém possa ter visto essa criança pode prestar informação no telefone que vai na notificação, né? E aí vai auxiliar bastante a polícia a localizar. Falando sobre ocorrências envolvendo o desaparecimento de pessoas adultas e no caso de crianças, né? O desaparecimento de criança, aqui em Palmas, ela é apurada pela Polinter. O horário de expediente, que é de 8 às 14, pode ser registrado direto na Polinter. E fora desse horário, até dentro desse horário, né, se a pessoa morar mais próxima de uma central de atendimento, uma central de flagrantes, né, ela pode comparecer tão logo possível para registrar esse fato na central de flagrantes. E essa ocorrência será encaminhada para a Polinter para a gente iniciar imediatamente as buscas.